Agora em Atos capítulo 23, depois de que vimos aqui que Paulo revelou que ele era cidadão romano e escapou de ter mais sofrimento na sua carne em função das circunstâncias que aparecem aí neste capítulo, nós vamos ver que Paulo vai ser colocado diante do Sinédrio. Você vai se lembrar, o Sinédrio é exatamente aquele corpo de governantes do todo ambiente judaico que decidia, delineava as direções religiosas, uma espécie de conselho de sábios. Pois então agora, diante deles, Paulo vai ter a oportunidade de se posicionar sobre aquilo que está acontecendo. E, portanto, o capítulo 23, o primeiro versículo, começa dizendo: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E diante dessa sua palavra, acontece algo aqui que chama a atenção. O sumo sacerdote Ananias, nesse momento, dá ordens para que batam na boca de Paulo, para que ele se calasse. E a resposta de Paulo é muito dura. Diz o texto: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E a gente lê isso e fica meio impressionado, dizendo, afinal, o que está acontecendo aqui, né? Parece que vai se iniciar uma confusão. Sem dúvida, não vai faltar confusão em Atos 23, você vai ver. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Paulo, talvez, é possível, estando meio longe, sem condições de enxergar muito bem, existe uma possibilidade de Paulo ser míope, alguns até chegaram a sugerir que esse era o seu principal problema. Ele escreve com letras grandes em Gálatas, ele tem um espinho na carne, não se sabe, e que ele não enxergou direito. E parede branqueada significa que uma pessoa, na verdade, deveria ter uma função e não tem. Ele aparece uma coisa por fora, mas é outra coisa por dentro. Ou talvez Paulo confundisse as coisas e achasse que alguém que não é sumo sacerdote estava aí dando ordem indevidamente. Muito bem, então ele recebe uma repreensão: você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo pede desculpas e continua, e aí sim o seu discurso vai chamar a nossa atenção. Veja só o que acontece. Diz o texto, a partir do verso de número 6, que Paulo, percebendo, e aqui uma coisa importante vai surgir no texto, que é a palavra astúcia. Paulo está numa situação difícil, ele está preso por uma acusação indevida, ele está numa situação embaraçosa, tentando resolver as coisas, e um tumulto após o outro está se manifestando aqui na trajetória do seu caminho. E agora está diante do Sinédrio e ele é astuto, bastante esperto. Paulo vai dizer o seguinte: no meio de fariseus e saduceus. Fariseus eram aqueles judeus religiosos que acreditavam na Torá, tentavam praticar a lei, que enfatizavam a importância de espíritos, da ressurreição. Já os saduceus tinham uma ideia bem diferente, homens mais elitistas, influenciados pelos gregos, e que não acreditavam em ressurreição e anjos. E nesse momento, Paulo, com toda a astúcia, diz: pessoal, é o seguinte, o que está acontecendo comigo é que estou sendo julgado aqui por causa da ressurreição dos mortos. Sou fariseu, filho de fariseu, e aqui é por essa razão que eu estou sendo julgado. Você pode imaginar comigo que confusão isso veio trazer. De fato, foi uma atitude de Paulo que provocou uma explosão naquele contexto. Diz o texto que surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Paulo estava, vamos dizer assim, jogado no meio dos leões, ele colocou uns leões contra os outros e a coisa se complicou. O alvoroço foi tão grande, as coisas se complicaram. Diz o verso 10 que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. É interessante a gente observar como a Bíblia nos apresenta esses textos que nos mostram que muitas vezes é necessário ter tato, ter uma atitude sensata e astuta
quando nós estamos fazendo a obra de Deus. E o que a gente vai descobrir? No final, quando nós vamos chegar aqui no desfecho, no verso 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. É interessante observar o capítulo 23 com a sua lógica. Nós vamos descobrir que esse texto tem aqui bastante confusão. Paulo está, de fato, envolvido numa circunstância de caos, de dificuldade, de conflito. Muitos cristãos acham que se Deus está ao nosso lado, estamos livres disso. Não, há confusão à vontade. Segundo, Paulo sabe usar tato e astúcia, que é uma qualidade importante, necessária em diversas circunstâncias da vida. Terceiro, não é porque nós usamos de astúcia, nem porque há confusões na vida, que Deus se distancia de nós. No meio do alvoroço e da confusão, no meio da necessidade do jogo de cintura de Paulo, está a palavra divina dizendo: Paulo, segredando no seu ouvido, não se preocupe, está tudo na minha agenda, está tudo programado. Você irá testemunhar em Roma, assim como você testemunhou em Jerusalém. Cláudio Lísias levou Paulo ao Sinédrio para descobrir o que havia por trás desse grande ódio e desejo de matar ao apóstolo Paulo. O que nós devemos notar em Atos é que aqui temos um paralelo muito estreito com o caso do próprio Jesus. Lembra-se que Pilatos também teve dificuldades em saber por que os judeus queriam crucificar uma pessoa como Jesus. Uma pessoa que, por um lado, tinha qualidades tão boas de curar as pessoas, fazer boas obras, e por outro lado não mostrou nenhum sinal de querer machucar alguém, fazer mal para alguém. Por que seria o caso, portanto, de querer crucificá-lo? E a mesma coisa agora aparece aqui. Nós não encontramos nada de errado neste homem, dizem os fariseus. Quem sabe se algum espírito, anjo, falou com ele? Em outras palavras, talvez Deus está arranjando, já que os fariseus creram que Deus era todo-poderoso e podia controlar os eventos neste mundo. Portanto, nós descobrimos que Lucas está querendo mostrar esse paralelo. Agora, uma vez que os judeus perceberam que não haveria nenhuma decisão da parte do Sinédrio, só confusão, como nós acabamos de ouvir, eles pensam que tem que tomar um outro rumo. E esse rumo vai desencadear uma conspiração de 40 homens que juram sob maldição que eles matariam o apóstolo Paulo na primeira oportunidade. Aliás, teria que ser logo, porque eles juraram que não comeriam nada e não beberiam nada antes de matar o apóstolo. Quando eles fizeram isso em secreto, mas houve alguém que ouviu, um jovenzinho que seria o sobrinho do próprio apóstolo Paulo, que estava morando em Jerusalém. Quando ele soube disso, ele chega ao centurião e fala para ele que este plano já está em andamento e que a razão que o comandante, para proteger o cidadão romano, teria que colocar em grandes cuidados e circundá-lo com soldados, assim por diante, para que isso não acontecesse. Então ele ficou muito interessado que o comandante soubesse também deste plano para matar o apóstolo Paulo. E assim a notícia chegou para ele e nós vemos novamente a mão de Deus operando para que aquilo que ele já tinha prometido, que Paulo
falaria de Cristo em Roma para que ele chegasse até lá. Quando, portanto, o comandante soube deste plano, ele não querendo tomar nenhum risco, planeja imediatamente um destacamento de 200 soldados, 270 cavaleiros e 200 lanceiros para acompanhar o apóstolo Paulo, que recebe uma montaria e vai descendo para Cesareia para passar para o controle do próprio governador Félix. E assim Paulo sai de Jerusalém sem perder a vida. E aqueles pobres 40, eu não sei o que aconteceu com eles, podemos imaginar que eles ficaram constrangidos com esse juramento que eles tinham feito. Desta maneira, Paulo chega em Cesareia e passa da responsabilidade do comandante em Jerusalém para o próprio governador. E nós vamos depois saber como é que ele ficou lá no pretório ou palácio de Herodes, onde ele foi guardado durante esses próximos 2 anos, anos 57 a 59. E dessa forma, Paulo tem oportunidade não somente de cuidar dos seus amigos, como nós veremos, como também de escrever cartas, se Deus realmente quis isso, nós não sabemos se ele escreveu ou não. E assim, dessa forma, Deus preservou a vida deste servo dele para que ele chegasse em Roma. O resto do livro de Atos vai contar em detalhes como Paulo vai chegar em Roma e não vai perder a vida. Deus é assim mesmo, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. O comandante Cláudio Lísias estava preocupado com Paulo. Isso fica muito evidente ao lermos capítulo 23 e a maneira que ele tentou contornar o problema daquela conspiração de 40 homens que, se jurados, queriam matar o apóstolo Paulo. Um juramento que eles realmente não comeriam nem beberiam nada até matar o apóstolo Paulo. Isso seria uma grande vergonha se, por acaso, eles tivessem conseguido tirar das mãos do comandante este preso tão importante, cidadão romano, e conseguir matá-lo. Portanto, ele ajunta um grupo de soldados, 200 soldados, 200 lanceiros, 60 cavaleiros para levar Paulo até Cesareia, de Jerusalém até Cesareia. E quando ele chega nessa cidade, ele é colocado na prisão do pretório. Não era uma prisão muito ruim, não era tão difícil para Paulo, uma vez que ele foi também, segundo o governador Félix, tinha o direito de ser servido pelos seus amigos. E os crentes aqui de Cesareia, como nós já lembramos que Filipe morava aqui com aquelas 4 filhas profetisas, tudo isso mostrou que nesse período Paulo não passou tão mal aqui, mas que ele foi guardado e os que vinham para acusá-lo não poderiam mesmo tirar dele a sua vida. Realmente Deus estava cuidando do seu servo e segurando a sua vida para que ele pudesse chegar em Roma, como de fato ele chegaria daqui a 2 anos mais tarde. O tumulto de Jerusalém acaba trazendo muita dificuldade para Paulo e, como você ouviu, Paulo está em dificuldades, está sendo procurado pelos seus inimigos, eles desejam matá-lo. E assim, diante dessas circunstâncias, nós vemos como Paulo, através aqui do comandante Cláudio Lísias, é mandado aqui para Cesareia e chegará às mãos do procurador romano Félix, que vivia aqui nesta cidade, que é exatamente
o lugar da administração romana da época, a famosa Cesareia Marítima. E o que nós vamos descobrir nesse contexto no final aqui do capítulo 23? Deus está no controle da situação, as ameaças que realmente podem prejudicar de maneira decisiva a vida de Paulo estão concentradas em Jerusalém. Paulo vai chegar aqui e, ao chegar, as circunstâncias e as formalidades vão trazer uma certa complicação para o apóstolo Paulo. Uma vez que Félix recebe a carta com esse prisioneiro meio estranho que chegou de Jerusalém, ele vai tomar um pouco mais de informação e pergunta a Paulo de onde você é. Paulo vai dizer com bastante assertividade que ele é da Cilícia, uma outra província distante que fica lá ao sul da Turquia, numa localidade onde nós conhecemos da própria cidade natal de Paulo, de Tarso. Então, neste momento, as coisas começam a se embaralhar e vamos ver que o capítulo vai terminar dizendo que Paulo ficou, por ordem de Félix, mantido sob custódia no palácio de Herodes, exatamente onde estamos. Nesta localidade, Paulo ficou prisioneiro. E aqui em Cesareia ele vai ficar por 2 anos, enquanto Deus age nos bastidores, e fique com toda a sua atenção ligada, porque muito mais saberemos sobre o que aconteceu nessa prisão injusta, enquanto o apóstolo sofria e Deus trabalhava aqui em Cesareia, no próximo capítulo aqui do projeto de Atos dos Apóstolos do Rota 66.